Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de Sapiência Católica. Estou hoje aqui na presença do senhor Luciano Takaki e do senhor Abner para fazer algumas considerações e alguns comentários sobre o ateísmo, apresentar uma situação, os seus tipos, falar também da questão da prova da existência de Deus, né, que é um tema bem disputado até hoje, se bem que para todos os católicos isso já é uma certeza, mas para os ateus eles contestam de diversas maneiras, né? Também aproveitar para falar de algumas correntes filosóficas que inspiram o ateísmo ou que são propriamente ateístas, e também falar um pouco de método científico, que é pertinente. Caso queira começar aí, o senhor Luciano Takaki. Salve Maria, é bom estar aqui novamente. É um tema que me é muito caro, como um ex-ateu. Eu fui ateu por mais uma década. E um ateu por um tempo até mesmo militante. Depois eu vi que a militância ateísta era perda de tempo. Mantive o ateísmo de maneira privada. Mas chega um momento que passei a questionar e depois vi que o negócio não faz sentido nenhum mesmo. Entendeu? As razões para largar o ateísmo a gente verá ao longo desta gravação. Boa noite a todos. Eu sou o Abner, sou o administrador da página de Instagram Veritatis Católicos. E assim como o senhor Takaki, eu já fui um ateu, né? E espero que minha participação aqui possa contribuir de alguma forma para entendermos mais sobre, né? Primeiro, devemos, quando falarmos de uma coisa, precisamos definir o que é essa coisa, né? Então, conceituando o ateísmo consiste basicamente na negação radical do ser de Deus, né? É bom lembrar que o termo correto é ser de Deus e não existência, né? Existência vem do latim existere, né? Algo que provém de, algo que é causado. Então Deus não provém de nada, não é causado, então o certo seria o ser de Deus, né? Eu vem do É uma palavra de origem grega, né? Significa vem do ateus, quer dizer sem Deus. Basicamente é um modo de pensar em que a pessoa ela nega a Deus, simplesmente e positivamente. E ficará claro também que isso é uma condição antinatural, tá? Uma pessoa que nega o ser de Deus, é necessário que essa descrença não é uma descrença meramente negativa, entendeu? Não é algo que a pessoa vá simplesmente ignorar. É algo que exige um certo esforço realmente cognitivo para que a pessoa chegue a negar o ser de Deus. Se quiserem dar alguma consideração. Bom, e como o próprio senhor Takaki, né? A negação do ser de Deus realmente se trata de algo antinatural, né? Porque tanto como o próprio Santo Tomás diz, esse desejo de conhecer a causa daquilo que se percebe é algo natural do homem, né? Como o padre Cornélio Fábio diz, é o problema de Deus, né? É o que se percebe desde sei lá, uma criança com a idade da razão para qualquer pessoa, né? Percebe isso. Eu também sou ex-ateu, ótimo, temos três ex-ateus aqui na gravação, e realmente é algo interessante, porque eu estava lendo hoje, inclusive, um artigo que fala que, e além também de algumas considerações que eu já vi anteriormente, nunca existiu, por exemplo, uma civilização ateísta, né? Não uma civilização propriamente, eu não falo uma nação, eu falo uma civilização. Isso não existe como. Deus é um princípio comum, ao menos uma figura de divindade, ela é um princípio comum em praticamente todas as civilizações, sejam pagãs, sejam católicas, judaicas, vamos dizer assim, abraâmicas, né? Vou usar esse termo aqui. É um princípio comum, né? E a pessoa, uma vez eu vi um argumento não, um certo sujeito ateísta que estava buscando entender algumas questões, questionou dizendo que se dizem que Deus existe, portanto, tem que provar a existência dele. Só que isso aí vai um pouquinho sem sentido, porque ele diz também que, abre aspas, a prova, o ônus da prova cabe a quem afirma positivamente, né? Fecha aspas.
E isso é um absurdo, né? Porque Deus é um princípio. Deus é, vamos dizer assim, ele é um princípio formador da sociedade, querendo ou não, né? A crença dele, a liturgia, os modos, o costume da sociedade, isso tudo é moldado pela religião. Existe um livro chamado A Religião Antiga. Eu esqueci o nome do autor, mas é um autor do século XIX, um autor francês que ele busca pegar traços e estudar a religião romana antes do paganismo grego, né? Eu vou tentar aqui lembrar o nome do autor, mas ele vai traçando essa trajetória rumo a perceber essa questão da religião como a religião original, vamos dizer assim, de Roma era uma religião doméstica, ou seja, se prestava culto a alguém que morria na casa, né? Ou geralmente a patriarca que morria na casa, se oferecia, fazia-se oferendas, prestava-se culto, tudo mais. E esse princípio ele está fundado em qualquer sociedade possível, mesmo nessas mais rudimentares, né? Sem uma teologia bem fundada, sem uma filosofia bem fundada, esse princípio está lá, essa crença está lá. Então é muito absurdo se dizer que, além do mais, por ser contra a lógica, né? O ônus da prova está no lado de quem afirma e não de quem contesta. Isso já é absurdo. Ainda mais falar de Deus, porque a sociedade, praticamente toda, sempre foi, a sociedade mundial sempre foi praticamente toda, vamos dizer assim, teísta. Eu detesto esse termo, porque para mim teísta é Voltaire. Nós aqui somos católicos, mas houveram várias religiões assim, em torno do orbe, né, para assim dizer. Então, é um tanto absurdo que se diga que nós que temos que provar a existência, o ser de Deus, né? Sendo que até praticamente século XVIII ou XIX, você não tinha grandes traços de ateísmo, né? Era uma coisa errante, né? Tipo assim, vários sujeitos ateístas reunidos dentro da sociedade. Você só começa a ter lá pro século XVIII, por aí, com o racionalismo em alta. Século XIX você começa a ter o marxismo, né? Que o marxismo é tipicamente antirreligioso, e o evolucionismo também darwinista. Esses são os traços os primeiros indícios de uma sociedade que começa a ter mais sujeitos, um bloco de fato ateísta. Mas a civilização não é ateísta, de jeito de maneira, né? Porque a civilização é até você compreender até a tradição, a cultura, e a nossa tradição e cultura é tipicamente, vamos dizer assim, romana, né? Católica, cristã. E você não vê isso, você não vê uma civilização ateísta, uma civilização sem uma moral bem definida, uma moral natural bem definida também. Bom, passa a palavra. Bem, sendo o ateísmo uma negação do ser de Deus, ele vai se dividir em diversos tipos, né? Podemos dizer que há três grupos, basicamente, né? Ou como no ser humano é um composto de um corpo e alma racional, e a alma racional tem como sua principal nota o intelecto. O intelecto ele tem duas faces, por assim dizer, né? Tem a face especulativa, que ela só conhece, a outra é prática, que vai coordenar as nossas ações, entendeu? Então, com efeito, o ateísmo terá também essa dupla face, né? Vai ter o ateísmo que é especulativo, tá? Que vai subdividir em dois, porque vai ter o ateísmo que é especulativo, que primeiro é o ateísmo especulativo, só que ele é negativo, tá? A pessoa ela é ateia, mas ela vai ser meramente de maneira privada. E o ativo que vai ser mais militante, vai ser mais ativo, né? Como o nome já diz, né? É o ateísmo especulativo positivo e o outro é negativo. E o outra forma de ateísmo é o ateísmo prático, tá? Que é quando a pessoa ela vive de forma desregrada, como se Deus não existisse mesmo, né? O ateísmo prático é bem mais comum do que se imagina, porque hoje em dia tem até pessoas que se dizem cristãs e vivem assim, né? Como a gente vê hoje. Muitos que se dizem cristãos, mas vivem como ateus. Como se não houvesse uma regra que foi determinada, né, por pela majestade divina. Esse Mas, ateísmo, esse ateísmo prático, né, ele é bem mais uma forma de indiferentismo, né? Digamos assim. É mais. É meio que.
É só você ignorar. É porque tem, como o senhor disse, no ateísmo especulativo, né? O negativo e o positivo. Eu diria que eles convergem nesse sentido, né? O prático e o negativo, porque ambos são indiferentes, né? É alguma noção de transcendente, tanto no âmbito intelectual, digamos assim, tanto no âmbito do cotidiano mesmo, né? Exato. E claro, né, todos os ateus que são especulativos, eles consequentemente serão práticos também. Até porque não há nenhuma razão para eles, por exemplo, guardarem as virtudes como o cristão o faz. Se acontecer, será meramente por acidente. Ou isso será também meramente externo, né? Porque tem muitos ateus que querem viver de maneira mais comportada apenas para tentar, sei lá, diminuir o preconceito, coisa assim. Eu já conheci alguns assim. Mas, enfim, agora tem que ver como isso se desenvolveu, né? Acredita-se que já na Grécia Antiga já existiam filósofos que teorizavam isso, né? Principalmente os atomistas. Os atomistas, o que eles pensavam? Pensavam que o mundo. Eles já pensavam igual a ciência moderna, né? É como se o mundo fosse composto meramente por átomos se batendo. E depois as partes se encaixavam e surgiam os entes assim. Só que eles não eram, digamos assim, só que não tinham todo esse ativismo que vemos hoje. Esse ativismo ateísta já é uma coisa que vem com o iluminismo mesmo. Acredita-se que o primeiro ateu militante da história teria sido o sacerdote Jean Meslier. Jean Meslier, inclusive, é autor daquela citação horrenda, né? Que uns atribuem a Diderot, outros atribuem a Voltaire, mas na verdade é dele, em que diz que a sociedade só seria livre se o último rei fosse enforcado com as tripas do último padre. É claro que esse padre não devia ser ele, né? E depois dele, que eu lembre, você vê como o ateísmo é tão antinatural que mesmo entre iluministas a gente não encontra muitos nomes ateus, né? Porque além do Jean Méliès, o que eu lembro agora de cabeça é o Diderot. Dan Lambert não tenho certeza, mas acho que não. Bem, se alguém lembrar aí, alguma consideração? Então, digamos que esse fenômeno ateu, digamos que a primeira centelha, né, entre aspas, na sociedade, no nosso período um pouco mais atual, né, seria com o protestantismo, né? Começaria aí e teria uma sistematização maior, como os senhores disseram, no iluminismo, né? E no racionalismo moderno. Então, realmente, eu não consigo lembrar de cabeça, assim, alguém que é estritamente um ateu. Você pode pegar nomes como Spinoza, por exemplo, que não são propriamente ateus, mas que suas premissas levam a essa conclusão, né? Ah, sim, Entendo. eu só queria dar uma retificada na citação que eu fiz, no caso, um livro que eu citei. O nome do livro é A Cidade Antiga, do historiador Fustel de Coulanges. Ele é um historiador do século XIX francês. Era só isso mesmo. Pode prosseguir. Podemos dizer que o protestantismo deu origem ao ateísmo prático, né? Como eu disse no podcast sobre liberalismo, a partir do momento em que o Lutero ele fundamentou a sua heresia da sola fide, da salvação apenas pela fé, em que para ele um simples ato de fé justificaria o homem, o Lutero já está colocando na prática no homem a causa de sua salvação. O homem pode pecar quanto quiser, que faz um ato de fé e ele se salva. Ora, se é assim, então que limite moral um protestante vai ter? Não vai ter nenhum. Então, você vê que o Lutero, ele já causa essa ruptura com a autoridade da igreja, e causando a ruptura com a autoridade da igreja, é claro que, por consequência, virão outros pensadores que vão causar outras formas de rupturas, né? Até chegar no ateísmo. O ateísmo, eu poderia dizer que é uma consequência disso. Você vê o Lutero rompendo com a igreja, aí você vê Descartes questionando a realidade exterior ao homem e colocando no homem o fundamento da sua certeza, e por aí vai. Depois virá o mecanicismo de Francis Bacon, de Newton, entendeu? Não estou aqui, antes que alguém pense, não estou dizendo que tudo que Newton ensinou é errado, entendeu? Mas a sua forma de pensar
independentemente dos seus acertos, no que ele acertou, claro, né? O pensamento de Newton vai ter como consequência isso. Esse pensamento de que tudo que a gente vê, na verdade, é como se fosse uma simples máquina inanimada rodando. Então, o ateísmo vai ter como consequência esses erros filosóficos e, claro, religiosos, né? O iluminismo, dentro do iluminismo já vai começar a surgir os primeiros ateus militantes, né? No caso que eu citei, né? O padre Jean Melier, vai ter o Diderot, depois virão panteístas, né? Como, acho que Spinoza é anterior, né? Não lembro agora. Mas Hegel é posterior. Santiago? Sim, sim, eu só acho que sim, Spinoza é anterior. Hegel é, é um dos assim que começa, né, ele dá a base para Marx, né, querendo ou não, com a questão da dialética, né, da tese, antítese e síntese, né. Ele fala também da questão do espírito, e tudo mais. Mas mesmo Marx ele rejeitou, chegou a rejeitar assim as ideias de Hegel um pouco por causa da questão que para ele era muito abstrato, para ele era muito era muito metafísico, por assim dizer, porque Marx prega o materialismo completo, total, que só existe a matéria e a matéria. Um dos que também dá base a Marx, e que também foi aluno de Hegel, é Feuerbach, né? Feuerbach, ele é completamente ateísta, completamente anti-metafísico praticamente, vamos assim dizer. Ele é contra a vida espiritual, é contra a questão do próprio espírito em si, né? Por isso que ele pega o conceito de Hegel e faz uma crítica, ele remove a questão do espírito, né? Ele torna algo mais material, menos abstrato para Marx, segundo Marx. E depois Marx ele vai fazer juntando as duas teorias até uma hora que ele vai fazer essa síntese dos dois e vai ter o materialismo completo, né? Materialismo histórico dialético. É isso. E claro, não podemos esquecer de Kant, né? Kant que é anterior a Hegel, inclusive. Kant, ele não era ateu, era um protestante petista, porém ele era radicalmente anti-escolástico, tá? E conseguiu prestar o desserviço de tentar refutar as argumentações escolásticas para o ser de Deus, né? Que mais tarde a gente verá que é coisa sem pé nem cabeça. Pois bem, a partir daqui vemos que há uma evolução do pensamento ateísta, né? Começando com Jean Melier, aí depois vem Marx. Só que o Marx ele não vai formular uma teoria ateísta, propriamente dita. Ele apenas vai usar o ateísmo como fundamento para a sua teoria, tá? Então, o primeiro pensador que eu lembro que formulou argumentos favoráveis ao ateísmo foi o anarquista Sebastian Fourier. Inclusive escreveu um ensaio, né, chamado agora me escapou, não lembro agora se era 12 ou os 20 provas contra a existência de Deus, da inexistência de Deus. Ah, sim, são as 12 provas da inexistência de Deus. Né? Mas vemos que a argumentação dele, tá? E lembrando que o Sebastião Fourier, ele era um noviço jesuíta, né? Ele não estudou bem o pensamento escolástico. Vemos que a argumentação dele carece muito, mas muito mesmo, de fundamento metafísico, tá? Basicamente, a argumentação mais relevante que eu lembro, que eu anotei dele, do Sebastião Fourier é que se Deus ele é perfeitíssimo, tá? É uma objeção que ele vai dizer, que é fundamentado inclusive no argumento do mal. Ele vai dizer que se Deus é perfeitíssimo, o efeito, sendo ele a causa perfeitíssima, o efeito também teria que ser perfeitíssimo, tá? Então é basicamente o seguinte: Deus é perfeitíssimo, só que o mundo é imperfeito. Tá? Porque a gente vê a transitoriedade do mundo, a gente vê sofrimento, a gente vê etc, essas coisas aí, tá? Mas se Deus é perfeitíssimo e o mundo é imperfeito, então Deus não pode ser perfeito. É a argumentação dele, tá? Então,
Então Deus não pode ser perfeitíssimo, então se não é perfeitíssimo, então não é Deus. Você vê que é baseado na argumentação na argumentação do mal, né? Aquele paradoxo de Epicuro, né? Epicuro. É, Aquele o mal existe, aí, tipo, para o católico, tipo assim, começa a pergunta, o mal existe? Tipo, ele já bota um sim, você não tem nem como responder não. Naquela clássica imagem, né, que tá em Comic Sans, inclusive. Ele pergunta, o mal existe? O católico diria que não. Aí já quebrou as pernas do cara, né? E assim, como é que o mal não existe? Aí o senhor Takaki irá responder melhor a pergunta. e respondendo isso, podemos ainda para responder ao Sebastião Forré. O Sebastião Forré ele vai teorizar isso, né? Depois veremos alguns argumentos mais desesperados, né? Por exemplo, o Jean Paul Sartre, né? Jean Paul Sartre ele já parte da premissa que Deus não existe, né? Que existência só é sofrimento. Tanto é que é dele a frase que diz que os infernos são os outros. E depois a argumentação ateísta ficou mais estagnada, né? E de uns tempos para cá, né, já começaram a surgir argumentos das últimas décadas, com o desenvolvimento da ciência, já começaram a surgir argumentos mais que o que tem de certificado também tem de estranhos, né? Porque hoje em dia o discurso que os ateus têm é de que, conforme a ciência vai avançando, a gente vai precisando menos de Deus. Só que quem tem uma perspectiva metafísica mais consolidada verá que, na verdade, é exatamente o contrário, né? Quanto mais a ciência avança, quanto mais a gente vê a perfeição e a complexidade das criaturas, a gente cada vez mais fica consolidada a convicção de que é necessário um agente inteligente para ordenar esse mundo. Mas enfim, né? Vocês viram que o Kant ele vai dar munição para os ateus, né? Principalmente negando a capacidade do homem conhecer a essência das coisas. Ele vai reduzir, e se o homem não pode conhecer a essência das coisas, o homem não pode conhecer também as suas causas, e não conhecendo as suas causas, o homem não pode conhecer a causa primeira, que é Deus. Basicamente é o que se resume. Tá? Para Reduz o Kant, que ele chama de fenômeno, né? para Kant, o homem só conhece o fenômeno, né? Fenômeno é o nome que os filósofos modernos dão para o que os escolásticos chamam de acidente, né? São Sim, aspectos das coisas que não são essenciais. a coisa de Kant, só para dar uma ideia ao espectador, né, ao ouvinte, é porque Kant, o sistema de Kant é basicamente o dualismo do nômenon com o fenômenon, respectivamente da coisa em si, que é inconhecível, e da sua manifestação, né? É por aí que vai se formando a filosofia dele. E depois você vai fundando também bases para outros caras, como o próprio disse, que era um militante ateísta, né? Feuerbach, que esse também que influencia Marx. Mais tarde nós prosseguiremos nessa questão aqui. Aí depois virá o Darwin. Darwin na prática, é um filhote do nominalismo, né? E do atomismo também. Porque para Darwin, as espécies, há mudanças nas espécies de seres vivos, tá? Que são substanciais. É como se um ser vivo, com o tempo, ele pudesse, alterando os seus acidentes, também transformando a sua essência. Bem, a gente vê que é uma alegação absurda. Para Darwin, isso, tá, refutaria o Gênesis, tá, que diz que Deus criou os animais segundo cada um a sua espécie, tá? E os darwinistas mais avançados dirão que isso refuta também ao ser de Deus, tá? Porque o que a gente vê é que as espécies de animais surgiram por mero acidente mesmo, um acidente histórico, né? E claro, né, que eles vão alegar também que se é assim, a vida então poderia muito bem ter surgido a partir de compostos inorgânicos. É como se a não-vida, por acidente, desse origem à vida. É É tipo que eles bem. falam, sopa primordial, essas coisas aí. Exatamente, né? Darwin, ele não propôs isso, na verdade, tá? Mas os darwinistas posteriores vão propor. Sim, O sim. Darwin, na verdade, nem era ateu.
mas também deu munição. É que nem o caso do Kant. Abner? É, a maioria desses que fundamentaram, né, que argumentaram, digamos assim, que Deus é evidente, né, digamos assim, não eram propriamente ateus, né, mas deram munição, como o senhor muito bem disse. Ah, sim. O argumento da evidência do ser de Deus é um argumento que parece estranho, né? Paradoxal, mas os que alegam a evidência de Deus prestam mais serviço ao ateísmo do que à própria crença em Deus, porque as pessoas verão que na verdade não se dá assim. E ao ignorar que Deus é demonstrável, eles vão achar que que Deus não existe, que Deus não é. E muitos acabam se tornando ateus assim, tá? Ignorando a demonstrabilidade do ser de Deus, e focando na evidência. Será que a evidência de Deus também é um argumento inválido, tá? Não é bem assim que as coisas funcionam. Hoje em dia temos esses neo-ateus como o Richard Dawkins. Richard Dawkins eu vou só, perdão o salto histórico que eu estou dando aqui, mas é o seguinte: o argumento do Dawkins é ridículo, né? Baseado nas premissas darwinistas. É porque, como Dawkins ele é darwinista, tá? Ele já parte do pressuposto que a teoria de Darwin é corretíssima. Ele verá que as espécies elas vão ficando mais complexas, entendeu? Olha, antigamente só tinha seres vivos unicelulares, que depois ficaram mais compostos, que depois adquiriram capacidades como clorofila, depois reprodução sexuada, depois sentidos externos, né? Até chegar na gente. Então ele pensou assim, olha, os seres vivos, eles estão ficando cada vez mais complexos. Então, um agente criador que criou esses seres complexos, ele deveria ser mais complexo do que a gente vê aí. Então, só que ele teria que ser o ponto de partida também. E o ponto de partida é de seres simples. Então, Deus muito provavelmente não existe. Essa a argumentação dele. Bem, você vê que é o argumento de uma pessoa que tem um conhecimento nulo, né, de lógica argumentativa e de metafísica também. O problema do Dawkins especial, primeiro que o cara é doutor, eu não sei se ele é doutor, mas ele é bem formado. Ele é biólogo e etólogo, né? Etólogo é praticamente, vamos dizer assim, a psicologia dos animais, né? O comportamento dos animais, o estudo do comportamento dos animais. É bem bizarro isso, o que ele faz. Ele tenta provar, ele, enquanto biólogo, ele tenta provar com as ciências naturais a inexistência de um ser, usando de um ser que é metafísico, e ele tentando impugnar isso por meios metafísicos, tipo, ele sem ele ter vamos dizer assim, o brio necessário para, pelo menos assim, ou pelo menos a honestidade intelectual para conversar sobre a questão, o que é completamente bizarro, né? Os argumentos dele contra as cinco vias, que acho que vão ser citados aqui, são completamente pueris. É completamente pueril o argumento dele contra a existência de Deus, porque ele se propõe a falar coisas que, pelo menos, ele não se propõe a falar com ele parece não ter tido um estudo aprofundado a respeito, pelo menos na questão lógica, né? E na questão metafísica. Pode prosseguir aí, Iago. Percebe isso claramente quando o Sr. Takaki produziu o argumento dele, né, que ele não sabe nem o que é causalidade, pelo visto. Então, querer opinar sobre esses assuntos não está dentro do escopo dele, né? De certo. Prosseguir aí, tá, cara? Pois bem, o Santo Tomás de Aquino, quando ele trata do ser de Deus, na segunda questão da prima pars da Suma Teológica, ele divide a questão em três artigos, né? A primeira é da evidência do ser de Deus, o segundo artigo é da demonstrabilidade e no terceiro, tá, a demonstração do ser de Deus em si, onde a gente lê as cinco vias, inclusive, tá? Os que defendem a ideia de que o ser de Deus é evidente, eu listei aqui quatro pensadores, tá, que pensam exatamente assim. O Santo Anselmo de Cantuária. É bom lembrar que ele é um santo
que falhou na argumentação, mas isso não faz dele um herege, tá? É um erro de ordem especulativa, não é um erro de fé. É um erro de ordem filosófica, por assim dizer. Tá? Mas não deixa de ser erro e Santo Tomás, com toda a sua delicadeza, o corrigirá, sem mencionar o nome dele. Então, René Descartes, ele vai seguir essa linha também, tá? O Leibniz também, ele vai seguir, e Immanuel Kant. Bem, tratando da evidência do ser de Deus, a gente pode também tratar dos objetores, né? O Guilherme de Ockham ele também vai ser dessa linha. O Guilherme de Ockham ele vai um pouquinho mais longe. Ele acha que o conhecimento especulativo do ser de Deus é de fé e não de razão natural meramente. Então ele vai dar um passo muito tanto quanto longe demais. O Santo Tomás ele vai demonstrar o conhecimento de razão natural. O Santo Anselmo, ele simplesmente dirá que um ser do qual não se pode pensar ser o maior, perdão, é o ser do qual não se pode se pensar o maior, ele não tem como ele não ser, entendeu? Então, o problema do argumento de Santo Anselmo, tá, é que ele parte do campo ideal já para o real. Ele dá um salto ontológico gigantesco, entendeu? Ele pensa algo e já propõe esse algo para a realidade. René Descartes vai cair nesse mesmo erro. Então, se Deus não é evidente, tá? Porque o evidente ele não é demonstrável, tá? O evidente não é demonstrável. Por exemplo, né, a luz, se é de dia ou de noite, esse fato é evidente. Entendeu? Aqui onde eu estou agora está de dia. Para eu saber que está de dia, eu olho lá fora, os próprios sentidos vão indicar isso. Só um pequeno adendo aí. Os princípios auto-evidentes, especialmente os quatro princípios da lógica, né, que se tem hoje, e o princípio da não contradição, ou o princípio, não, melhor, o princípio da identidade, Parmênides, né, que o ser ele é idêntico a si mesmo, ele é um princípio, quando você vai estudando as causas de algo, e você chega nesse princípio, você não tem como provar esse princípio, porque ele já é evidente, né, ele já é auto-evidente, que A é igual a A, e é isso. Esse é o princípio da identidade. Eu tenho o princípio da não contradição também, o princípio do terceiro excluído, e esses princípios, eles não precisam ser provados, porque eles já são, digamos que a base até do próprio pensamento no geral, especialmente até do método científico. Pode prosseguir, Pepe. Então, se o ser de Deus não é evidente, ele é demonstrável, tá? Para não estender muito, né, nesse preâmbulo aí, vamos direto para a demonstração mesmo, em si, tá? Primeiro, partindo uma forma de disputácio, né, veremos aqui as argumentações a favor do ateísmo, né? Santo Tomás, ele já vai fazer o favor dos ateus e elaborar dois. Está na prima pars, né? Na prima pars, segunda questão, terceiro artigo. As objeções. Primeiro, se há algo infinito, então qualquer coisa finita que for contrária desse algo infinito já o aniquilaria. Tá? É esse argumento do mal. Ora, se Deus é infinita bondade, ele não pode criar algo mal, entendeu? Ele não pode ser a causa de um mal. Só que o mal a gente vê no mundo. Acontece males no mundo. E o mundo é a criação divina. Então, esse mal que a gente vê no mundo já aniquilaria a possibilidade de Deus ser. Então, Deus não pode ser. A segunda objeção é o argumento da economia, que é basicamente o seguinte: a gente vê que uma coisa que está na natureza, tá, por sua natureza, ele tem como causa outra coisa que também tem por causa agentes naturais, entendeu? Então há um complexo de causa e efeitos naturais. Tá? Então, se a gente vê toda essa realidade, onde uma coisa tem por causa uma outra, no âmbito natural, então não há por que a gente pensar em uma causa extrínseca distinta da que seja naturais, uma causa sobrenatural, entendeu? Aqui entra na vara de Oca, né? Não exceder os entes além do necessário. Tá? Então, se a gente vê que as coisas têm causas naturais, não tem por que colocar uma outra sobrenatural.
Então, mas o ser de Deus não é necessário. O Sebastian Furré, no seu Opúsculo 12 Prova da Existência de Deus, ele também ele vai dizer aquilo que eu já disse, né? Que o perfeitismo não pode criar algo imperfeito, entendeu? Se o mundo tem imperfeições, então isso já impossibilitaria o ser de Deus. E, bem, o economista agnóstico Ludwig von Mises, né, baseado na sua praxeologia, ele dirá que se Deus é tão perfeito assim, tão bom assim, e se ele é tão perfeito assim, a felicidade dele é infinita também. Ora, se Deus é perfeitamente bom, então ele é perfeitamente feliz, então não há necessidade dele criar o mundo. Não há necessidade dele agir, de operar. Mises argumentou assim, tá, no seu livro Ação Humana. Só que esse argumento é falho também, como se demonstrará. Bem, a demonstrabilidade do ser de Deus, tá, se dará por duas causas das quatro que Aristóteles usa, né, ensina. Sabemos que tem as quatro causas, né, a eficiente, final, material e formal. A causa material e formal são causas intrínsecas, que já está no ser da coisa, tá? São os dois princípios das substâncias compostas. E duas causas extrínsecas que são distintas da coisa, tá? Que estão fora da coisa. Por exemplo, se um carpinteiro, tá? Ele constrói uma cadeira de madeira, tá? Ali a gente vê as quatro causas, né? Quais são as causas intrínsecas da cadeira, né? A causa material é a madeira da cadeira e a formal é a forma da cadeira, né? Os dois princípios estão na coisa já, né? Não podemos demonstrar o ser de Deus a partir dessas duas causas, tá? Seria cair no panteísmo, porque teríamos que identificar Deus com a própria matéria do mundo. Então, sendo Deus distinto do mundo, só podemos demonstrá-lo a partir das causas extrínsecas, que são a causa eficiente e a formal. Tá? Qual a finalidade da cadeira? É para que a pessoa possa sentar. Então, a finalidade da cadeira é externa à cadeira, é distinta da cadeira. Assim como a causa eficiente é o carpinteiro. Das 5 vias de São Tomás de Aquino, 4 são relativas à causa eficiente e, e uma a relativa à causa final. E todas elas partem do mesmo princípio, que há necessidade de existir uma causa primeira não causada que seja distinta das causas segundas, que são consequentemente efeito da causa primeira. A, a primeira via do ser de Deus é a do movimento. Tá? O movimento, para Aristóteles, não se limita apenas ao movimento local, como, por exemplo, uma bola rolando. A via do movimento se trata do trânsito da potência ao ato, ou seja, no fato de que um agente vai comunicar um ato dele para aquilo que é movido, ou podemos chamar de paciente também, né? Mas para não causar confusão de termos, vou chamar de movido mesmo. Por exemplo, uma barra de ferro, ele não vai se esquentar sozinho, né? Ele vai, para se esquentar, é preciso de um agente, de um motor, tá? O motor é aquilo que move, que já tem em ato o calor para comunicar a barra de ferro que está fria. Tá? O fogo, por exemplo, ele é quente por si mesmo, ele é quente em ato, ele está quente em ato. Então, ele vai comunicar o seu ato para o ferro ficar quente. Vai comunicar ao ferro uma semelhança que ele já tem no seu ato. Então, vemos aqui que aquilo que é movido, ele não tem em si mesmo a causa do seu movimento. É necessário um motor que esteja distinto dele, não apenas distinto, mas que já esteja em ato anteriormente ao que é movido. Só para também, a fim de alertar o espectador ou até alguém que queira objetar, quando se fala de movimento, eu já vi muito até cometendo esse erro crasso. Quando se fala de movimento, a gente não fala de movimento mecânico, o movimento que a mecânica ou a cinemática estudam na física, não é o movimento físico. Movimento são as mudanças que ocorrem no universo de maneira que não é esse movimento físico. Se o Taka puder me corrigir, é basicamente isso que, pelo menos eu tenho noção. É a passagem de potência a ato, praticamente.
Exatamente. É não apenas isso, né? Também inclui, claro, o movimento local, né? Como a gente chama. Os movimentos são quatro, tá? Tem o movimento local, por exemplo, uma bola rolando é um movimento local. Tem a alteração, por exemplo, uma maçã que que está verde e depois fica madura. O aumento e diminuição, podemos imaginar um balão inflando e desinflando. E geração e corrupção, né? Por exemplo, uma fruta que é gerada ali na árvore, tá? E depois ela apodrece se corrompendo. Né? São os tipos de movimento. Nenhum desses casos, a causa desse movimento está na coisa movida mesmo. Ela é necessariamente movida no outro, né? Porque ela não é ato em si mesma. Para ela virar ato, ela precisa, já que ela é potência, ela precisa de algo para ser movida, né? Exatamente. Alguém pode objetar. Calma lá, mas animais, eles se movem por si mesmos, né? A gente vê um cão andando aí, tipo, ninguém tá empurrando o cão, né? Para ele se deslocar. Não, ele move suas pernas e se desloca. Só que esse caso, infelizmente, muita gente não acredita mais na existência da alma, né? Aliás, eu já vi católico dizer que animais não têm alma. Calma lá, gente. Todos os seres vivos têm alma, tá bom? A diferença é que o ser humano tem uma alma espiritual, uma alma intelectual. A causa do movimento do corpo do animal é a sua alma, tá? Que tem por causa justamente a causa primeira, que a gente vai chegar lá. Então, a gente vê que na realidade natural, as coisas movem umas às outras. Coisas que estão em ato, tá? Comunicam seu ato a coisa que estava em potência e ficam em ato. Isso é inevitável concluir. A gente olha ao redor, a gente vê essa realidade toda. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Essas sequências de movimento, elas não podem se retroceder ao infinito. A gente vê as coisas se movendo uma a outra, tá? Só que isso não pode retroceder indefinidamente. Tem que parar em algum ponto. Então, tem que haver um primeiro movimento que cause também todos os outros, e esse primeiro movimento tem que ser causado por um motor que seja ato puro. O que quer dizer com ato puro? Significa um motor, tá, que não tenha nenhuma potência para ser atualizada. Ele necessariamente tem nele todos os atos, todo o ato, tá, para comunicar a todo movido. E claro que esse primeiro motor a gente identifica com Deus. Há algumas conclusões sobre esse motor. Por exemplo, o Garrigou Lagrange, no seu livro que eu tenho em PDF em espanhol, né, La Existência de Deus, é isso, natureza? Acho que é assim. Mas ele conclui o seguinte, né, que o motor imóvel, o motor que não pode ser movido, ele é infinitamente perfeito, por não poder ser atuado, ele não pode receber a perfeição de nada, de nenhum movente, de nenhum motor. Como o ato é, é a própria perfeição determinada, o ato puro é a pura perfeição já. O motor imóvel, ele também não pode ser material, ele não pode ser corpóreo, tá? Porque o que é material tem em si mesmo já a mescla de potência e ato, entendeu? Se o motor imóvel é ato puro, então ele não pode ser corpóreo e nem ser material. Ele tem que ser necessariamente onipresente. E por que onipresente? Porque, sendo ele a causa de todos os movimentos, ele vai alcançar todos os movidos. E como ele é incorpóreo, ele não pode ocupar lugar nenhum também, tá? E ele é eterno. Por que ele é eterno? Porque se ele é a causa de todo movimento, ele é a causa do tempo também. O tempo, ele só existe em razão do movimento. Sem movimento não existe tempo, tá? Então, decorre aí que esse motor imóvel é a causa também do próprio tempo, tá? E o motor imóvel também, ele é uno. E por que ele é uno? Porque o ato puro só pode existir um. Se tentássemos pensar em dois atos puros, a conclusão que chegaríamos é que eles teriam que se distinguir de igual maneira.
E o que vai distinguir dois atos puros, senão alguma imperfeição, alguma potência a ser realizada. Então não pode existir dois atos puros. E ele é inteligente, porque ele também é a causa de todas as inteligências, né? Ele move a forma substancial das coisas inteligentes. Se nós estivéssemos no cenário atual que estamos, né? Só essa via seria o suficiente. E de fato, né, uma única via já é o suficiente para refutar completamente. Mas como bom escolástico que São Tomás é, ele vai querer usar todo o argumento necessário para consolidar tudo. A segunda via é da causa eficiente. Tá? A causa eficiente é o seguinte: é a causa eficiente que vai juntar a causa material e a causa formal. Ele é responsável por isso, a causa eficiente. O carpinteiro, do meu exemplo, né? Ele é a causa eficiente da cadeira, porque é ele que vai juntar a causa material e a causa formal da cadeira. E, consequentemente, dar uma finalidade a ela. É isso que faz a causa eficiente, entendeu? A causa eficiente é mais simples de explicar, tá? Porque, sendo a causa anterior ao seu efeito, tanto na ordem, pode ser na ordem cronológica, tá? Como também pode ser na ordem lógica, como pode ser na ordem metafísica. O fato é que a causa eficiente é sempre anterior ao seu efeito e distinto dele. Então, a gente vê que a via da causa eficiente é uma extensão da primeira via, tá? É, Então, para não me alongar muito, eu vou ler aqui o que Santo Tomás escreveu na Suma contra Gentios. Ele escreve o seguinte: em todas as causas eficientes ordenadas, o primeiro é a causa do intermediário e o intermediário é a causa do último, quer haja um ou muitos intermediários. Ora, removida a causa, removido também será aquilo de que ele é causa. Logo, removido o primeiro, o intermediário não poderá mais ser causa. Procedendo-se, porém, indefinidamente em causa eficiente, nenhuma delas será a primeira. Logo, todas as outras serão removidas, visto serem intermediárias. Mas isso é evidentemente falso, portanto, é necessário afirmar-se que há uma causa eficiente, uma primeira causa eficiente, que é Deus. É, Então é basicamente isso, né? Se não há, se não há uma primeira causa, não há efeito último também. É claro que, como o padre Benido, ele vai dizer que Deus, ele poderia ter causado infinitas causas segundas. Ele poderia ter feito isso. Só que tem uma coisa: essas infinitas causas segundas, elas, mesmo sendo infinitas, elas teriam que ter uma causa que lhe seja extrínsecas, que lhe sejam distintas delas, entendeu? Elas não poderiam subsistir por si mesmas, porque seria o mesmo que dizer que tem nelas a sua própria causa eficiente, o que é falso. É Então, necessário. mesmo, A causa primeira não é causada para gerar essas outras causas segundas, né? sim. Seria como imaginar, por exemplo, uma roda girando indefinidamente, entende? Seria mais ou menos assim. Deus poderia ter criado uma roda que fique girando em um tempo infinito, tanto para trás como para frente? Bem, Deus é onipotente, ele pode ter feito isso. Só que essa roda, ela não poderia ter em si mesma a causa do seu ser nem do seu movimento. Deus teria que ser a causa dessa roda. Mas, Garrilo Lagrange, né, no seu livro, também as conclusões que ele tira sobre essa segunda via é que a causa primeira, ela tem que ser eterna, pelas mesmas razões que o motor é móvel, né? Essa causa primeira, ela é incorruptível, porque sendo ela encausada, ela não tem potência para adquirir novos acidentes. E a primeira causa é onipotente, porque ela é a causa eficiente de todas as causas segundas. É, a terceira via é a mais, digamos assim, é a que exige mais raciocínio, né? Então, é o que faz o ateu ficar mais confuso ainda, né? E é a causa do contingente e do necessário. É a via do contingente e do necessário, né? O que é contingente? O ente contingente é aquele ente que não tem em si mesmo a sua razão de ser.
ele tem a sua razão de ser em outro, tá? E o ente necessário vai ser aquele que sem o qual o contingente não existiria. É claro que acidentalmente, tá? Acidentalmente, pode existir entes que são contingentes em si mesmos, mas que só pode ser necessário para com relação a outro. Por exemplo, o pai, ele é necessário para o filho. Sem o pai, o filho não existiria. Mas essa necessidade se dá apenas acidentalmente, entendeu? Porque o pai, ele vai depender do avô, que vai depender do bisavô e assim sucessivamente, né? Então, o que a gente vê é o seguinte, todos os entes que existem na nessa realidade que vivemos aqui, eles não podem ser todos 100% contingentes. Por quê? Porque se o ente contingente não tem em si a sua razão de ser, ele é causado por um ou outro, e se retrocedermos indefinidamente, vai chegar um tempo que nenhum ente existiria, tá? Cairíamos no nada absoluto. Só que tem um problema aí, se caíssemos no nada absoluto, então nada existiria, porque o nada não tem potência, tá, para ser algo. O nada, nada é. Então, é necessário que um ente necessário seja, que tenha em si mesmo a sua razão de ser. E se ele é necessário, claro, né, ele vai ser causa de todo aquilo que é contingente. O Augusto Comte, o pai do positivismo, ele tentou objetar contra essa via, crendo que o ser necessário, subsistente por si mesmo, ele não tem em si a necessidade, porque para ele a soma de todos os contingentes constituiriam uma realidade necessária. Mas não é bem assim. O Garrigou Lagrange, ele até, com certo bom humor, diria, né, que 1000 idiotas não constituem um homem genial. Assim como também a soma de todos os contingentes não podem constituir o necessário. É um erro ideológico enorme esse daí, né? Alguma colocação, Santiago? Tava pensando aqui, mas eu já esqueci, então vou ver se eu deixo pra depois. Pode continuar aí. Quarta via, né? É a via dos graus de perfeição, não é? Isso. Sim, sim. No mundo moderno, os graus de perfeição, essa via não é muito convincente, porque as pessoas veem perfeição como algo, como se fosse uma noção subjetiva, entendeu? É como assim, esse algo só é mais perfeito que o outro por causa de sua opinião. Mas não é bem assim. Quando Santo Tomás, ele fala de perfeição, ele fala de perfeições que constituem a própria forma de cada ente, entendeu? Do seu modo de ser mesmo, tá? Para dar um exemplo, né? Por que que o homem ele é mais perfeito do que um cão? Porque o homem é inteligente e o cão não é. O homem ele tem um intelecto superior que compensa, inclusive, todas as limitações possíveis. Por exemplo, o homem ele não enxerga tão bem quanto a águia, tá? A visão da águia é superior do homem. Só que a inteligência do homem compensa essa desvantagem na visão. Então você vê que os animais, eles têm sentidos mais aguçados, né? Não temos o faro do cão, não temos a visão da águia, não temos a audição do morcego. A audição do morcego aqui é tão perfeita que ele consegue até formar uma espécie de sonar, né? Natural. O homem não tem a audição assim. Só que todas essas desvantagens nos sentidos externos é compensada pelo seu intelecto. Então, isso já faz o homem ser mais perfeito que os outros animais. E os animais são mais perfeitos do que os vegetais. Porque os animais, eles possuem sentidos que os vegetais não têm, tá? E a sua unidade é muito mais perfeita do que o do vegetal. Se você corta um galho de uma árvore, por exemplo, você não vai notar diferença nenhuma, quase. A árvore vai continuar como está, só que sem um galho. Agora, se você arranca a perna de um cão, a gente vai perceber uma diferença enorme, porque a unidade no cão é mais perfeita do que a unidade numa árvore. Então você vê que há graus de perfeição nos entes
existentes, entendeu? O fato, por exemplo, né, de você ver um cavalo de raça bonito, por exemplo, né? Você vê um pangaré velho, doente. A perfeição superior de um cavalo de raça, de um puro sangue, assim, a perfeição superior vai se dar apenas acidentalmente, porque na substância, tá, a perfeição desses dois cavalos vai ser igual. É só uma. Eu não sei se é Santo Tomás que fala ou se é outro tomista que diz que o homem ele tem uma parte de animal, uma parte de besta e uma parte de anjo, né? Porque aí isso corrobora com a questão das perfeições, né? Que, por exemplo, vamos dizer assim, vamos classificar aqui os seres de maneira assim, artificial aqui. Tem as pedras, as plantas, os animais que a gente vê por aí, comumente, um cachorro, um cavalo, um gato. A gente tem o homem, tem o anjo, e a gente pode dizer que tem Deus, fazer assim, construir a escadinha. A pedra, ela é um ser que existe, porém ela não é um ser vivo, né? Não é um ser orgânico, a gente pode dizer assim. As plantas, elas vivem, elas têm como se alimentar, de certa maneira, só que elas não têm, vamos dizer assim, instintos, como um animal tem, um animal, uma besta, Não como tem dizem antigamente. sentidos, né? Elas não têm Tem sentidos, como sentidos, a visão, a audição, a visão, etc. a Elas têm audição, essas coisas, né? O tato. Isso o animal tem, o animal comumente tem, né? Obviamente. E o homem tem esse sentido, ele tem esses sentidos, e o animal também tem um instinto, né? Que é dado por Deus. O homem também tem um certo instinto, querendo ou não, inscrito na alma. E o que diferencia, já o animal, de fato, o que diferencia ele da planta é que o animal, ele de fato tem alma, né? É uma alma que. Alma vem de anima, né? Anima que é um ser, ou seja, um ser animado. Que é mas ele não tem ainda a razão, como o ser humano tem. O ser humano tem a razão e a vontade. E aí, só que o ser humano ainda tem os sentidos e ainda tem os instintos, por assim dizer. O anjo não tem. Falando assim dos anjos, o anjo não tem nem forma corpórea, né? Então ele basicamente, ele tem a parte racional, mas ele tem já tem uma ciência própria, né? Que ele não muda as suas ações. Já é o mais perfeito que o homem, né? O homem se arrepende, o homem comete erros. Digo dos anjos, os anjos que vêm a Deus. E Deus que é o ser perfeito, absoluto, que tem todas as suas qualidades imutáveis e em mais alto nível. Então, é uma forma de se explicar de certa maneira. Claro que se o sujeito não aceita pelo menos a existência dos anjos, a fim de argumentação vamos falar da existência de Deus, né? Mas é basicamente isso. Corrija se eu estiver errado. sim. E- Pode falar, Abner. Perdão. Essa quarta via, né, só corrobora com o que é dito no Gênesis, né? Que Deus criou tudo com uma hierarquia, ou seja, uma escala metafísica da criação, né? Há toda uma harmonia. Mas você cogitar, né, falar algo como perfeição é complicado nos dias de hoje. Sim. Então, só uma coisa. Os vegetais também têm alma, né? Só que é uma alma bem menos perfeita do que a dos animais, já que a alma dos vegetais limitam-se à parte nutritiva, geradora e aumentativa, né? Só serve para isso, realmente. Agora o que eu quero dizer com isso, né? Há graus de perfeições nas coisas, diferentes graus de perfeições, tá? Assim como, por exemplo, fazendo uma analogia, né? Imagine um cômodo cheio de peças metálicas, objetos metálicos, nesse cômodo, e no centro desse cômodo tivesse uma fogueira, tá? De alguma maneira, a fogueira vai comunicar o seu calor às peças metálicas, entendeu? A que estiver mais perto da fogueira vai receber mais calor. E dentro desse cômodo, somente a fogueira era a causa do calor, tá? Que vai ser comunicado às peças metálicas e que vão receber graus diferentes de calor. Assim como também Deus, sendo perfeitíssimo, é ele a causa de toda a perfeição. É ele quem vai comunicar todas as perfeições que cada ente precisa ter, em graus distintos. Entendeu? Agora, bem, essas quatro primeiras vias, como vocês podem ver,
elas referem-se à causa eficiente. Tá? Todas as 4 primeiras que eu citei até aqui reduzem-se à causa eficiente, como pode ver. Que Deus é a causa dos entes criados, né? A quinta via, ela já refere-se à causa final, que é o seguinte: tudo que a gente faz com algum fim. Tudo que um agente inteligente faz com algum fim. Tá? Um carpinteiro, ele não vai construir a sua cadeira para não servir para nada, né? Não. Ele vai construir a cadeira para sentar-se, para um fim. Um cozinheiro vai preparar a sua comida para comer, e assim sucessivamente. Ele sempre vai criar algo que seja ordenado para um fim. Bem, vimos até aqui que Deus é a causa eficiente dessas coisas. Então, tudo que Deus criou está ordenado para um certo fim. E se as coisas estão ordenadas, é claro que só pode estar ordenado aquilo que foi ordenado por um agente inteligente, né? Agora, por exemplo, peguemos como exemplo nosso corpo. Se você vê o coração, tá? O coração, ele tem por fim, sua causa final é bombear o sangue. Tá? O pulmão, ele tem por causa final é auxiliar a respiração. O estômago, auxiliar a digestão. E os olhos, a visão. Então você vê que são corpos materiais, órgãos materiais, são compostos de matéria, tá? Mas estão cumprindo uma função. Tem uma, tem uma teleologia neles aí. Cumpre uma função, tem uma finalidade. Ora, a matéria, ela não tem em si mesma a capacidade de ordenar-se para um fim. Elas não têm essa capacidade. Se você pega um monte de peça de Lego e joga pro alto, não vai cair um brinquedo montado, entendeu? Porque a pessoa que fez isso jogou as peças de maneira desordenada e as peças não vão sozinhas se ordenar para um fim. Então é necessário que um agente inteligente pegue essas peças, encaixe uma nas outras até construir um brinquedo. A mesma coisa com a matéria. Ela não vai se ordenar sozinha. Ela não tem em si mesma essa capacidade. Então, é necessário que exista um ordenador que coloque ordem nas coisas, que coloque nas coisas uma causa final. E a gente vê, na realidade, que mesmo os entes que não são dotados de inteligência, nem mesmo de vida, eles parecem operar para algum fim. Por exemplo, o curso de um rio. Então, a água não é viva. Ela simplesmente vai se deslocar até um certo ponto. E você vê que a água, ela sempre vai se comportar da mesma maneira a temperatura ambiente, né? A rocha, ela sempre vai se comportar da mesma maneira. Então, as coisas sempre se comportam da mesma maneira como elas são, porque são todas ordenadas para um fim. É o que diz, né, Santo Tomás, se eu não me engano, na Prima Pars, né, na questão 2, que ele fala, né, que até os seres, digamos, sem conhecimento, eles tendem para um fim. E para atender a um fim é necessário um ser inteligente que ordene essas coisas, né? Basicamente o que você disse. Assim, ele até fala, né, do arco e do arqueiro, né? A flecha, ela não vai ao alvo se não tiver um arqueiro para atirá-la. Então, é necessário um ordenador que ordene todas essas coisas, tá? E esse ordenador, que é o próprio Deus, que ele é imaterial. E por que tem que ser imaterial, né? Porque se fosse composto de matéria, teria que ter um outro ordenador para fazer com que ele seja. E sabemos que isso não pode se retroceder ao infinito. Então é necessário que a causa primeira, a causa eficiente primeira, também seja a causa final de todas as coisas. Bem, ficou claro? Ficaram claras as 5 vias aqui? Alguma consideração? Para mim ficou claríssimo. De certo que tá ótimo. Perfeito. Respondamos então, né, as objeções que a gente expusemos, né? Ó, só uma objeção antes. Tem uma famosa que é bem idiota, mas é bem conhecida também.
a objeção da pedra, né? Da pedra que não pode ser erguida, que diz assim, Deus pode criar uma pedra que seja que ele não consiga erguer, aí eles ficam, se ele consegue erguer, então ele não consegue criar as coisas o mais perfeito possível. Se ele não consegue erguer, é porque ele não é perfeito. E aí vai. Pois essa pergunta já começa errada, na verdade, né? Porque Completamente. porque se Deus, é evidente que Deus pode criar uma pedra indestrutível, só que sendo ele a causa oficial dessa pedra indestrutível, é somente ele que vai poder aniquilar. A indestrutibilidade dessa pedra vai se limitar a qualquer aos agentes que não são Deus. É simplesmente isso. Se Deus comunica o ser, a coisa, é ele que pode tirar o ser da coisa. É ele que pode alterar o ser da coisa. Sim. É o tipo do pessoal que diz assim, Deus pode criar outro Deus. Não tem como existir dois deuses, porque um tem que ser necessariamente, um tem uma perfeição que o outro não tem, querendo ou não. Um vai ser criado, né? Então não vai ser eterno como Deus é. Então já não tem como, né? É, Aí vão dizer, não, então Deus não é perfeito. Não, o que a pessoa está propondo é algo que, assim, por sentido de lógica, se ela for dizer assim, então Deus não é perfeito, então o problema é dela, de lógica, né? Que isso não faria sentido. Assim também como na questão da pedra, também não existe, tipo, não existe literalmente uma massa, um corpo com massa que seja absolutamente, vamos dizer assim, impossível de elevar. Não existe, não tem como. Então, é aquilo, né? Porque ainda mais porque uma rocha é algo físico, né? Então, não tem como. É algo. O pessoal começa a pedir coisas que são ilógicas e aí jogam o negócio nas costas de Deus. É incrível. É que nem o próprio Takaki disse nas conclusões sobre a primeira via, né? O motor imóvel ele é uno. De certo. Sim. Então, respondendo às objeções, o problema do mal, que o próprio Santo Tomás respondeu. Santo Tomás responde citando a Santo Agostinho, né? Deus, propriamente bom, de nenhum modo permitiria existir algum mal nas suas obras, se não fosse onipotente e bom para, mesmo do mal, tirar o bem. É, Se bem que eu não lembro de ter deixado isso bem claro no meu artigo, mas aqui eu vou dar uma explicação mais precisa, tá? O mal, ele não existe simplíciter, tá? O mal, ele vai se dar meramente por acidente. Ele não tem consistência ontológica, tá? O mal, ele não tem consistência ontológica. Ele não existe per se, tá? Ele só vai existir como acidente nas coisas. Por exemplo, um homem que é cego, tá? A cegueira é má, mas a cegueira não vai existir por si mesma. Ela vai ser um acidente na coisa. Assim como os desvios morais de alguém, esses desvios morais não vão existir por si mesmos, tá? Porque para existir um desvio moral em alguém, é necessário que esse alguém exista primeiro, entendeu? Vai se dar por acidente, tá? O mal, ele é basicamente a ausência de um bem devido em algo, ou então uma deformação ou inversão da noção de bem. Por exemplo, um ladrão, ele vai roubar dinheiro. O problema do ladrão ele vai buscar um bem e vai adquirir esse bem roubando esse dinheiro. O problema é que ele vai colocar o dinheiro acima da justiça. Então, há uma inversão de bem, porque o dinheiro é um bem. Ao contrário do que muitos dizem, é um bem, né? Se não fosse o bem, ninguém trabalharia para ter, né? Mas só que esse bem não pode estar acima de um bem que é maior, que é a justiça, entendeu? Então, eu creio que isso responda já ao problema do mal, né? Então, resumidamente. Ah, essa questão do mal e do bem, eu sempre gosto de usar a analogia da luz e da escuridão, né? Porque na física sabemos que a luz ela é gerada pelo fóton, né? As partículas de luz. E a escuridão é praticamente a ausência de luz, a ausência dessas partículas, né? Então, basicamente, o mal, no caso, é a ausência do bem. Assim como, por exemplo, também o frio não existe, fisicamente falando. O que existe é o calor, né? A ausência de calor causa o frio. Então, por essa mesma coisa, a gente pode dizer assim, por analogia, que
o mal não existe. O que existe é essa ausência de bem. Por aí segue. Exatamente. A objeção da economia, isso já é respondido nas vias, né, que a gente vê. A existência de causas naturais, na realidade, não resolve um problema. Porque se limitarmos a isso, seria o mesmo que dizer que essas causas naturais bastam por si mesmas, não bastam por si mesmas. Vai chegar uma hora que vai se exigir uma causa extrínseca, que necessariamente vai ser sobrenatural. Agora, as objeções que eu acrescentei mais, né? A do Sebastian Furré, por exemplo. O Sebastian Furré, ele argumentou que um ser perfeitíssimo não poderia ser a causa de algo imperfeito. A objeção até que parece interessante, né, para quem é pouco incauto. Eu confesso que foi a última objeção que encontrei uma resposta. Mas isso não foi por muito tempo, não, tá? A resposta para isso é o seguinte, tá? E podemos retornar à primeira via do movimento. Aliás, ou melhor dizendo, da causa eficiente. Da primeira via mesmo. Então, é o seguinte: Deus é ato puro. E então, sendo ele ato puro, ele não pode comunicar todo o ato puro a um outro ente. Tá? Deus, porque seria a mesma coisa que Deus pudesse causar um efeito que se iguale a ele. Isso não tem como, porque o efeito ele sempre será menor que a causa. Então Deus não pode ser a causa de um outro ente perfeitíssimo. Seria como se ele fizesse uma cópia dele mesmo. Não tem como. Porque depois ele vai causar um ser perfeitíssimo, só que esse ser perfeitíssimo vai ter que se extinguir dele também. Então, Deus não tem a obrigação também, claro, de fazer uma criação perfeitíssima. Tá? Ele poderia ter criado um mundo melhor, mas ele não quis. Ele quis que a gente adquirisse méritos nesse mundo que vivemos agora. Então, eu creio que isso responda o suficientemente. Algum comentário? Não, nenhum. Não, nenhum. Tá, então E depois, é, do Ludwig von Mises, ele vai aplicar a praxeologia dele a Deus, né? Entendeu? Então, se Deus se Deus é perfeitíssimo, ele é felicíssimo, isso é verdade, tá? Então, se ele é felicíssimo, não teria por que agir. Errado, tá? Porque a praxeologia de Mises, Mises ele vai dizer que o homem ele age para sair de uma situação de desconforto. Simplesmente por isso. Tipo, eu tô sem dinheiro, isso vai me causar dificuldades, o que eu vou fazer? Vou trabalhar mais para ganhar mais dinheiro e sair dessa dificuldade. Basicamente isso, o homem quer sair de uma situação de desconforto. Tá? O homem tá doente, ele vai agir para buscar um remédio, buscar um tratamento para melhorar a saúde. Então, Essa, essa praxeologia do Mises, né, reduz o ser humano a um bicho, né? Impressionante. exatamente, né? É claro que tem um fundo de verdade, tá? Tem um fundo de verdade, porém não é o suficiente, não é o suficiente. Porque se a gente olhar, tá, entre aspas, a praxeologia, entre aspas, de Aristóteles e São Tomás de Aquino, o que a gente vai ver? Que o homem, sendo um ente inteligente, ele vai agir para buscar um bem, tá? E é claro que esse bem que ele vai buscar também servirá para diminuir o seu desconforto. Mas é antes para buscar um bem. Deus, é claro, não precisa, né, buscar um bem. Porém, Deus, na sua infinita bondade, ele vai comunicar o seu bem aos outros entes, tá? O primeiro deles é o ser. Deus, ele vai criar as coisas comunicando o ser a elas. É daí que vem a noção de participação, né? Deus vai comunicar o ser, as coisas. E claro, é claro que Mises vai dar uma ressalva, né? Vai dar uma ressalva, reconhecendo que isso se aplica a seres humanos, mas isso não deixa de ser também parte da sua convicção agnóstica. Bem, claro, né, respondendo à objeção do Richard Dawkins, né,
vem primeiro, porque não necessariamente os entes vão se ganhando complexidade, tá? Num processo evolutivo, porque pode ser que seja mais conveniente ser simples. E segundo, Deus, como o próprio Santo Tomás diz, ele é simplicíssimo, tá? Deus não é corpóreo, não é composto por partes, e, e usando uma noção mais profunda de metafísica, tá? Por exemplo, o caso dos anjos, tá? Os modos de ser dos anjos, no modo de ser dos anjos, o ser e a essência ainda são distintas, tá? Em Deus, a essência e o ser já são a mesma coisa. E as perfeições divinas se identificam com o próprio Deus também. Isso significa o seguinte, que Deus não é apenas bom, Deus é a própria bondade. Deus não é apenas justo, Deus é a própria justiça. E eu já vi alguns objetores dizendo que uma imperfeição de Deus, tá, seria, por exemplo, com relação ao ato operativo, né? Por exemplo, eu sou um escritor em potência, tá? Eu tenho uma potência operativa de escrever. Aí quando eu escrevo, tá, eu estou atuando essa potência operativa. Entendeu? Aí alguém vai dizer que uma imperfeição, isso pode indicar uma imperfeição divina, porque se Deus tem potência operativa e nem sempre parece colocar em ato, então vemos uma imperfeição divina. Só que isso também não corresponde, tá? Porque a operação, perdão, a potência operativa que nós temos, que está em potência e colocamos em ato, esse trânsito só se dá dentro do tempo. Deus não está no tempo. Deus é eterno. Deus vive num instante eterno. Deus, ele enxerga o passado, o presente e o futuro num único ato. Então, a potência operativa de Deus está sempre em ato. Há essas e outras objeções ainda, mas se eu me estender aqui, vai se delongar demais, né? Alguma observação? É, só para não parecer uma petição de princípio, o Takaki, você poderia explicar por que, tipo assim, que Deus é eterno, além disso? Porque, claro, ele é, na via do movimento, como você explicou, ele é, ele é a causa dos movimentos, e como ele é incorpóreo, ele está ali, ele está na realidade, e ele age, assim, todas as ações que vão ser passadas de potência para ato, né? Então, como eu posso dizer? Como é que seria essa eternidade de Deus, assim, explicando de maneira mais, assim, mais direta, mais concisa? Então, Deus, ele vive no que nós chamamos de instante eterno, tá? Deus, ele não vê o tempo passar. Como posso dizer? Aliás, é uma outra observação, Deus, ele não apenas é eterno, Deus é a própria eternidade, tá? Então, e Deus só pode ser eterno, tá? Ele só pode ser eterno justamente pela razão que já foi explicada na primeira via, né? Primeiro vamos definir o que é o movimento, né? Que é a realidade que a gente vive. Segundo Aristóteles, o movimento é a medida, o tempo é a medida do movimento, um antes e um depois. Esse um aqui, ele não é uma medida de tempo exata, tá? Não é um segundo, um minuto. Esse um é uma medida de tempo qualquer, tá? Que a gente possa usar. Um antes e um depois. Um antes e um depois do quê? Um antes e depois do instante. Instante é a marca de referência do tempo, tá? Assim como, por exemplo, quando você vai medir o comprimento de algo, né? Você vai usar o ponto como a referência, como o termo. Você vai pegar um ponto, pegar um outro ponto e traçar uma linha, tá? Porque o ponto é o termo do comprimento. O termo do tempo é um instante, tá? Por exemplo, como você vai medir a sua idade? A partir do instante em que você nasceu, tá? Então, o tempo é a medida do movimento, um antes e um depois. Um antes e um depois do instante. Justo porque o tempo, tá, ele existe em razão do movimento. Deus, sendo ato puro, não tem movimento nele.
tá? Então não existe tempo nele, senão que ele é a causa do movimento. Então o causador do movimento é também o causador do tempo, e essa causa só pode existir fora do tempo, que esse fora do tempo é a eternidade. E como ele é a causa eficiente do movimento, tá? E ele também é a causa final de todo o movimento. Então, o tempo também ele é a causa final do tempo também. O tempo vai se encerrar nele, tá? Então é por isso que Deus, ele conhece todo o tempo num único ato, tá? A gente, para saber o que vai acontecer daqui 5 minutos, temos que esperar 5 minutos. Deus não precisa esperar, sabe? Ele já sabe, porque para ele isso já aconteceu. É análogo ao maestro, tá? Que olha a partitura num golpe de vista só e já sabe como a música vai começar e se encerrar. Deus é assim também, com o tempo. Entendeu? E certo. Mais algum adendo, Abner? Não, nenhum. Eu só acho pertinente, acho que já foram até dessa forma, mas falar das consequências, né? Que é uma consequência, sei lá, prática, né? Na sua vida de você ser ateu, por exemplo, a ausência de um código moral, por exemplo. Como, Isso. Perfeito. Pertinente. como mostrar que, em última instância, não há como existir tais coisas sem um Deus, né? Você pode Sim. até arranjar algum tipo, mas no fim, sem Deus, não há como essas coisas se aplicarem, né? Tem uma causa, no caso. Sim. É bom É, lembrar também que Deus, como eu já disse, Deus não é apenas a causa eficiente de todas as coisas, como ele também é a causa final de todas as coisas. Se Deus é a causa final de todas as coisas, então a gente vive não só porque Ele é a nossa causa eficiente, mas também nós vivemos para Ele. E porque a nossa causa final não está em nós mesmos. Como eu já disse, a causa final é extrínseca à coisa, é extrínseca ao causado. Então, se a causa final não está em nós mesmos, então só pode estar em algo que é exterior a nós, que consequentemente é Deus, tá? Aliás, Deus não é nem exterior no sentido físico, né? Porque como Santo Agostinho, né, ele mesmo diz, Deus de alguma maneira é distinto de nós, mas ele também a gente busca no interior, no nosso interior. De qualquer maneira, ele é distinto, né? Então é uma causa final distinta de nós. Agora, se a pessoa não crê em Deus, qual vai ser a causa final dessa pessoa? Não precisa de um conhecimento especulativo, tá? Da causa final. Mas na prática, qual será a causa final de um ateu? Pode ser ele mesmo, tá? Geralmente o que acontece, a pessoa que ela vive afastada de Deus, ela vai colocar ela mesma com o seu fim, ela vai ser um fim em si mesmo e vai cair em diversos vícios, né? Porque, tipo, ela vai querer viver de uma maneira que só satisfaça as suas paixões. Ela vai viver somente para a satisfação própria. E isso, claro, vai acarretar em diversos vícios, né? o pior disso tudo é quanto à questão da questão da sociedade mesmo. Porque você começa a retirar Deus da sociedade e você começa a gerar coisas que são praticamente aberráticas, né? Primeiro, do modo de você pensar Deus. Já começa por aí. Como se Deus existisse, mas você não tem que se preocupar com, com a ética, vamos dizer assim, a ética dele, que ele propôs, o código moral que dele se inspira. Por exemplo, você pode ver desde o nominalismo, que o nominalismo, querendo ou não, ele é um dos motores pelo qual o ateísmo é bem forte no Ocidente hoje, do ateísmo até Martinho Lutero, com a sola fide, né? E você vai seguindo depois com o racionalismo, com René Descartes, no caso, a dúvida metódica, né? Aí você vai depois seguir para o racionalismo de fato. Você percebe que a cada estágio, assim, você vai vendo que Deus é mais jogado para escanteio na sociedade. E até o ponto que a gente chega praticamente na maior revolução ateísta de todos os tempos, né?
não existia uma civilização ateísta, mas houve uma revolução que praticamente pretendeu, primeiro, pretendeu tirar Deus do caminho, né, que é a Revolução Francesa. Claro, tem os sujeitos como Robespierre e Voltaire e outros tantos, que eles eram, apesar de Voltaire acreditar na existência de Deus, os outros queriam, mesmo assim ele e a maioria, queriam expurgar a igreja, queriam separar a igreja do Estado, e conseguiram isso, querendo ou não. E daí você vai seguindo outras absurdices, né? Como, por exemplo, também uma coisa que já vinha antes, também com Bossuet. Bossuet era um católico também, que da questão, por exemplo, do absolutismo, né? O absolutismo é um dos precedentes para essas coisas, que o absolutismo você põe o poder todo na mão de um homem, né? O sujeito ele não pensa mais que o poder dele advém de Deus. Esse é um dos problemas do absolutismo. E aí você vai decorrer vários problemas. Na Revolução Francesa, você quis tirar Deus a todo custo da sociedade. Depois aí instaurou-se a República, depois veio Napoleão, né? E mesmo assim, você começa, querendo ou não, quando você tira Deus da sociedade, você começa a perverter o código moral da sociedade. Você, por exemplo, quanto ao aborto, que é o homicídio, né, o assassinato, quanto às questões morais, até privadas, tipo do homossexualidade e tudo mais, você começa a distorcer cada vez mais esse código, né, moral. E nessa ideia de progresso permanente, porque, ok, tiramos da sociedade, então a sociedade vai progredir agora, né? Uma ideia bem positivista, né? Que a sociedade só vive, e também é uma corrente histórica muito comum, né, de que dado um certo tempo, né, especialmente depois da Revolução Francesa que se põe, que depois que se tira Deus da sociedade, você vai ter um progresso, como eu posso dizer, exponencial, pronto, exponencial. Você vai ter um progresso exponencial e você não vai ter mais, como mesmo assim, quedas, né? Você vai ter declínios, você não vai ter nada, você vai ter só um progresso. Claro que esse pessoal também só pensa na questão assim, da tecnologia, né, da técnica. Nesse ponto, pode ser que a gente progrida mesmo, de fato. Mas quando o pessoal põe isso, a questão da técnica elevada a tudo, ou seja, se a gente levar a técnica, a gente eleva também a sociedade, bom, o resultado é catastrófico, né? Tivemos duas guerras mundiais, que mataram mais que, acho que qualquer outra guerra na história, e que a motivação certamente não foi algum partido religioso, vamos assim dizer, mas muito pelo contrário, foram interesses humanos, meramente humanos. E aí decorre você decorre vários problemas, né? Fora as mortes, fora todo o dano causado. De fato, as guerras assim, com sem Deus, não falo assim as guerras sem Deus, mas falo no sentido de a guerra por motivos mesquinhos, por motivos humanos, né? Ela degradou, de certa maneira, a sociedade. É claro que a gente tem marcas hoje da questão da Segunda Guerra até hoje. Mudou a sociedade. E isso provavelmente porque já tem uma causa bem lá atrás, da questão por exemplo, das ideologias, já tiram Deus, como por exemplo do socialismo, né? O marxismo, que é radicalmente antirreligioso, e também de outras ideologias, como o nazismo, né? Ou como o fascismo, que botam o líder acima de tudo, né? Há quase uma apoteose do líder. Então, querendo ou não, quando você tira Deus objetivamente da sociedade, você acaba gerando os desastres. É isso. É como, apesar de ser quem ele foi, né? O Dostoiévski tem uma colocação muito interessante, né? Que acredito que ele fala isso no Irmãos Karamazov, né? Que no homem existe um vazio do tamanho de Deus. Então, quando você tira Deus das coisas e põe, seja lá o que for, ideologias, satisfação dos prazeres, a técnica, a tecnologia, como o Santiago falou, você resulta nisso, né? Um apocalipse a céu aberto. Tem uma frase de autor russo, né, Solzhenitsyn, que ele fala que ele passou vários anos estudando as raízes da Revolução Socialista, né? Solzhenitsyn era russo, mas ele viveu nos Estados Unidos. E quando ele perguntava às pessoas mais simples, eles diziam que as pessoas esqueceram de Deus.
E por isso todas as coisas aconteceram. E ele não se convencido com isso, né? Ele foi estudando, 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 e ele chegou praticamente à mesma conclusão. Ele disse assim: os homens se esqueceram de Deus. E é por isso que todas essas coisas aconteceram, toda essa revolução aconteceu. Enfim, a questão toda acontece porque nesse ódio de Deus, nessa vontade de viver alheio a Deus, você causa todo esse problema na sociedade, né? Alguns dizem que a Revolução Russa, pelo menos, não, a Revolução Russa foi boa. Não entrando no mérito da coisa, mas causou vamos dizer assim, um certo mal-estar social, praticamente, na questão da sociedade russa, né? Porque você teve a morte dos czares, a sangue frio, você teve guerras, você teve eliminação de povos, não a eliminação de povos completa, mas você teve, por exemplo, a questão dos chechenos, a questão contra os ucranianos, né, da fome, do Holodomor, e por aí segue. Enfim. Já que foi comentado, né, sobre o Marx aí, que ele era antirreligioso, assim, concordo que ele era, mas assim, o principal ponto do marxismo, né, é que o próprio Marx, acho que já falou, que se ele admitisse uma metafísica, ele consequentemente teria que admitir Deus também. Então, o marxismo em si, o materialismo marxista, é antimetafísico, entendeu? Não é só antirreligioso, é antimetafísico. Sim, é basicamente como Feuerbach pensava também, né? Feuerbach, ele dizia que o homem, ele tem várias coisas boas, já assim, inatas, e como é que pode dizer? E por isso, e ele atribuía essas coisas a Deus, ele se diminuía para levar essas coisas a Deus. Ele já tinha essas coisas assim prontas, né? Então, segundo Feuerbach, o homem ele tem que tirar isso de Deus, tem que eliminar Deus para ele parar de se diminuir e começar a descrever ele mesmo como o autor da história, esse tipo de coisa. Vou fazer aqui um resumo bem grosso do que Feuerbach pensa, né? Ele faz a. Deixa eu lembrar aqui o nome do livro aqui, só um instante. Assim, a essência do cristianismo é o livro que ele fala. Que ele basicamente ele queria reduzir a questão do cristianismo e tudo, da questão da crença de Deus a só uma criação da ciência humana, ou seja, o homem cria Deus, não Deus cria o homem. Enfim, eu acho que já delongamos bastante aqui nesse podcast. Algumas considerações finais? É Bom, o sobre isso lembrar que, se repararem, por exemplo, a própria sociedade na prática hoje em dia é ateia, né? Por quê? Porque se a sociedade, na definição de Aristóteles, né, é o conjunto de homens que vivem sob a mesma, que buscam o mesmo fim e vivem sob a mesma autoridade, e se o fim de cada homem, segundo a nossa doutrina, é a Deus mesmo, né, a nossa união plena com Deus na bem-aventurança eterna, então esse também é o fim da sociedade. Só que a sociedade, hoje em dia, em nenhum lugar do mundo, ao que parece, nem no Vaticano, diga-se de passagem, busca esse fim. Porque se vocês repararem, qual é o fim da sociedade em todas as nações praticamente? É o progresso, entendeu? É a democracia, etc. Mas não é mais a Deus. Os governos, por causa do ateísmo prático desses governos, eles rejeitam a lei divina, né? Então, você vê que eles não favorecem mais a nossa religião. Entendeu? E claro, né, o Vaticano II cooperou muito com isso, né? Basta ver a Gaudium et Spes, né, que diz que crentes e não crentes podem trabalhar juntos, né, na construção de uma cidade melhor. E depois tem a Dignitatis Humanae, né, que prega que a sociedade civil tem que dar liberdade para todas as religiões e por aí vai. Então, é uma consequência social do ateísmo, né? Ainda que não seja um ateísmo especulativo. Em alguns países é especulativo sim, né? Que nem na China, por exemplo. O governo é declaradamente ateu. Mas, pelo menos no âmbito do ateísmo prático, você vê que a tragédia que isso produz. E espero que o combate ao ateísmo, né, só para deixar bem claro, é duplo, tá? Primeiro, para firmar ainda mais a nossa convicção no ser de Deus, tá? E depois, para pelo menos produzir dúvidas em quem é ateu e ouvir o podcast. É a dupla finalidade nesse combate aí. Porque se
só católicos se salvam, segundo ensina a nossa doutrina, tá? Ainda que possa alguém se salvar por acidente, tá? Se a pessoa vive de boa fé na ignorância invencível, buscando agradar a Deus ou a noção que eles têm de Deus. Agora, se a gente vê os ateus, eles não têm nem sequer isso. Entendeu? Como é que é possível um ateu se salvar por ignorância invencível se nem em Deus eles acreditam? Então, é um erro perverso que deve ser combatido. Tá? E é isso, nós gravamos esse podcast de hoje. Pois bem, muito obrigado, senhores, pela participação de vocês. Vamos colocar as citações necessárias, ou também as referências que fizemos aqui. Vamos tentar botar na descrição algum comentário. Dúvidas, só mandar os comentários também. E Deus abençoe vocês. Agradeço a participação do senhor Takaki e do senhor Abner. E o próximo episódio será interessante também. Será gravado em breve, então peço as orações de vocês. E muito obrigado.